Pessoal, fim da Constituição. Eu vou trazer aqui notícia bomba que saiu nessa tarde de hoje para vocês. Inclusive, além de falar disso, eu vou trazer aqui mudança, inclusive, na aposentadoria, nos benefícios de aposentadoria, de pensão, dos beneficiários, e tem muito mais. Eu vou trazer 14º, eu vou falar da equipe de transição do governo, de mudanças que eles pretendem aqui aplicar. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo, fica comigo até o final, porque eu vou trazer mudanças aqui que pode impactar todo o país, toda a Constituição, tudo que a gente conhece aqui de direitos, de benefícios, podem ser afetados, e eu vou explicar todos os detalhes aqui agora com vocês, tá? Antes, rapidamente, eu só convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte de uma rede de apoio. Nós somos um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos, outras informações que podem impactar todos vocês. Então aqui você fica bem informado, é só se inscrever que é de graça, não paga nada, para ser notificado pelo YouTube quando eu postar vídeo novo. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer nossa luta e compartilhar esse vídeo para que todos os brasileiros possam ter acesso a essas mudanças, a essas informações que estão para acontecer. E eu já vou começar aqui com a primeira informação rapidinho para vocês, que olha só, né, falando aqui do INSS rapidamente, a equipe de transição do novo governo sucessor prevê mudanças já em benefícios a partir de 2023. Pessoal, a equipe do governo Lula estuda medidas das regras da reforma da Previdência para fazer alterações nas aposentadorias por invalidez e também na pensão por morte. E mudanças estão previstas para ocorrer tanto nos benefícios do INSS quanto no Brasil inteiro. Tanto que eu vou trazer daqui a pouco mais uma informação que pode impactar todos vocês. E o time de sucessores que venceram a eleição presidencial já estão pensando de qual maneira poderão usar as medidas da reforma da Previdência para colocar mudanças na aposentadoria por invalidez e também na pensão por morte. E no momento em que a reforma entrou em vigor, que foi dia 13 de novembro de 2019, ocorreram trocas no cálculo da aposentadoria por invalidez e também na pensão por morte, que acabou não sendo mais integral. Segundo as informações do jornal o Globo, o presidente eleito estaria estudando medidas para realizar novas alterações nesses dois benefícios. E o jornal ainda confirmou que pessoas da equipe de transição que foram escolhidas terão aí a opção de realizar mais uma mudança no cálculo dos valores dessas duas modalidades previdenciárias, e o novo governo tem a meta de fazer com que os aposentados recebam novos valores que serão maiores do que recebem hoje, inclusive com direito aí, quem sabe, a um retroativo, tá? Então essa já é uma das primeiras mudanças. E para ficar por dentro, a pensão por morte atualmente paga 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente, o que pode ser alterado para o próximo ano, que esses valores poderão subir em até 70% ou 80%, mantendo somente o saldo de 10% por dependentes, e as mudanças irão permitir aumentar os vencimentos para os trabalhadores, diminuiria a economia que está aí prevista com a reforma da Previdência. E já a respeito da reforma por invalidez, o assegurado recebe nos dias de hoje 60% da média se tiver no mínimo 20 anos de contribuição no caso de homens e 15% de contribuição no caso das mulheres. E esse valor aumenta anualmente 2%, e o governo sucessor pretende deixar esse valor em 100%, como era antes da reforma entrar com suas novas medidas. Então já vão se preparando aí, porque provavelmente teremos mudanças já nos benefícios previdenciários, e eu tô acompanhando tudo e trarei informações para vocês. Mas muita gente teme que isso nem chegue a acontecer, pessoal. Muita gente no Brasil inteiro tá temendo
inclusive do novo governo eleito, né? Esse governo eleito não conseguia assumir aí a presidência, por tudo que está ocorrendo, pelos manifestantes que estão pedindo intervenção, por tudo que vocês estão vendo já na mídia que está ocorrendo, o silêncio também do presidente, do atual presidente, que é o Bolsonaro. E olha só o que aconteceu, porque isso daqui que o Trump está pedindo vai impactar o Brasil, você vai entender o porquê. Tanto que os filhos do Bolsonaro, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, que estava em contato aí fora do país, ele está tentando convencer autoridades de outros países, né, de que o Brasil não está bem, então muita coisa vai acontecer ainda. E olha só, o Trump, que inclusive é uma das figuras na qual o Bolsonaro admira e que está sempre se espelhando em relação a alguns assuntos, ele pediu o fim da Constituição e a anulação das eleições de 2020. Calma o coração que você vai entender o que isso tem em relação com o nosso país e o que isso pode impactar os brasileiros e também você aí aposentado e pensionista, tá? A postagem foi feita após a divulgação de e-mails internos do Twitter mostrando deliberação em 2020 sobre uma história do New York Post sobre material encontrado no laptop de Hunter Biden, pessoal. E olha só, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a rescisão da Constituição para anular a eleição de 2020 e restabelecê-lo no poder em uma continuação de seu negacionismo eleitoral e da promoção de teorias de conspirações também, né? E olha só o que o jornal trouxe, abre aspas. Você joga fora os resultados das eleições presidenciais de 2020 e declara o vencedor por direito, ou você tem uma nova eleição. Uma fraude massiva desse tipo e magnitude permite a extinção de todas as regras, regulamentos e artigos, mesmo os que constam da Constituição. Fecha aspas, escreveu Trump em um post na rede social e acusou inclusive a Big Tech de trabalhar em estreita colaboração com democratas. E ele disse mais, abre aspas, nossos grandes fundadores não queriam e não tolerariam eleições falsas e fraudulentas, fecha aspas. E a postagem de Trump veio após a divulgação de e-mails internos no Twitter mostrando deliberação em 2020 sobre uma história do New York Post sobre o material encontrado no laptop de Hunter Biden. E isso gerou a maior polêmica. O porta-voz da Casa Branca, que é o Andrew Bates, ele disse que os comentários de Trump são um anátema para a alma de nossa nação e devem ser condenados universalmente. Ele disse, você não pode apenas amar a América quando vence, disse Bates em um comunicado. E disse mais, abre aspas, a Constituição americana é um documento sacrossanto que por mais de 200 anos garante que a liberdade e o Estado do Direito prevaleçam em nosso grande país. A Constituição une o povo americano, independentemente do partido, e os líderes eleitos juram defendê-la. E é o último monumento a todos os americanos que deram suas vidas para derrotar despostas egoístas que abusaram do seu poder e pisotearam os direitos fundamentais, fecha aspas, acrescentou. E a deputada republicana Liz Cheney, ela disse uma crítica franca de Trump. Ela denunciou a declaração do ex-presidente e ela atua como vice-presidente do Comitê Seleto da Câmara que investiga o ataque do dia 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos e tuitou que a declaração de Trump era a sua opinião e continua sendo a sua opinião hoje. Então, pessoal, isso gerou uma repercussão no Brasil, porque o filho do Bolsonaro, né, quando ele foi conversar com o Trump incentivou ele, segundo a grande mídia, a fazer no Brasil a contestação das urnas das eleições. Por isso que eles estão aí contestando e, segundo ele, né, está viajando, tentando contatos internacionais para juntar os maiores líderes mundiais para ajudar
nessa questão de tentar anular essa eleição, de tentar provar que existe fraude nas urnas. Segundo eles acreditam que realmente ocorreu, né, isso no Brasil e que não deixam, né, eles provarem, não mostram provas de que não, segundo eles. Por mais que os órgãos que eram necessários apresentar, né, a validade dessa eleição, não é o suficiente. Então, pessoal, está ocorrendo no Brasil algo muito parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos e o que defende o Donald Trump, que até hoje luta aí dizendo que houve fraude nas eleições. Até hoje, lá nos Estados Unidos ainda tem manifestações, né, das pessoas, dos manifestantes que apoiam a ideia e a mentalidade do Trump também. E aqui no Brasil está se refletindo muito sobre isso. E qual que seria o risco dentro disso tudo, né? Conforme vocês viram, ele está pedindo anulação, ele está se manifestando logo após ele falar com o filho do presidente Jair Bolsonaro sobre que contestar as urnas aqui no Brasil. Ele está contestando novamente as urnas lá nos Estados Unidos, mesmo após esses anos, né, passando o ataque a Capitólio que ocorreu, né, com apoiadores de Trump, que foi em janeiro de 2021. Muitos brasileiros temem que isso ocorra novamente no Brasil, porque a posse do novo governo vai ser janeiro também. Então muitos estão temendo uma invasão talvez ao STF, a Congresso, enfim, para poder fazer o que aconteceu dentro dos Estados Unidos ali na gestão do Trump, quando aconteceu dele perder as eleições. E eu quero saber aí de vocês o que vocês acham sobre isso, né? Vocês apoiam esses questionamentos também do presidente Jair Bolsonaro, se baseando na mesma intensidade, né, na mesma ideia e do que acredita conforme o Donald Trump? Ou você acha que não tem nada a ver? Você acha que não existe fraude nas urnas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vai comentando aqui para mim, comenta aqui nos comentários. E o que acontece, né? Um grande risco aí de golpe no país, como muita gente fala, será que vai ter, será que não vai ter? Muitos países já se manifestaram, inclusive o Biden, dizendo que vai aplicar sanção no Brasil caso ocorra algum golpe militar. Então a gente viu que tá tenso, né, de forma internacional essa questão aí do Brasil, é uma questão delicada. A gente vai trazer mais informações sobre isso para vocês, porque a gente está vendo um movimento muito grande sobre esses assuntos, envolvendo Forças Armadas, envolvendo os filhos do Bolsonaro, a família Bolsonaro. Então a gente vai trazer para vocês tudo isso em detalhes, por isso acompanha aqui o nosso canal, que a gente vai acompanhar tudo, toda a cobertura de tudo que está acontecendo, se vai ter, se não vai ter, o que vai acontecer com a Constituição agora no Brasil. Será que o Bolsonaro vai seguir o mesmo exemplo também e vai pedir o cancelamento da Constituição ou não? O que vocês acham? Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui que vai ter mudanças, né? Caso esse novo governo ele consiga assumir, né, de fato a presidência com tudo que está acontecendo, se realmente ele conseguir manter aí, né, para assumir o mandato, muita coisa vai mudar. Primeiro que o Auxílio Brasil vai passar a ser 600 com base na lei do Renda Básica Universal. A equipe do Lula disse que ele já foi orientado a seguir, né, segundo o próprio STF, a decisão do STF, porque o STF julgou a questão da lei 108/35, que é uma lei de 2004, que é a lei do Renda Básica Universal, que determina que todo cidadão brasileiro, independente da classe socioeconômica, receba, né, uma renda do governo, um benefício de transferência de renda. E essa lei foi assinada pelo Lula, foi criada pelo ex-senador, né, Suplicy, foi sancionado pelo presidente, o ex-presidente Lula, né, da época, que era de 2004, só que em 2004 o Lula foi em seguida e lançou o Bolsa Família. E todo o foco, os holofotes da mídia foram tudo para o Bolsa Família e o Renda Básica Universal, que determina que todo cidadão, independente da classe social, e também estrangeiros que vivam no Brasil há pelo menos 5 anos, têm direito a uma renda básica, têm direito a um valor mensal pago pelo governo suficiente para sobreviver. Só que isso nunca foi seguido. E depois de se passar, né, muitos anos, mais de 17 anos, veio aí a pandemia, o que fez com que o STF, né, julgasse um processo, um pedido
de execução da lei, que foi movido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública da União, pelos sindicatos, pedindo renda básica, porque tinha famílias que estavam morando na rua e não estavam recebendo auxílio emergencial, e a gente viu que a pandemia, ela trouxe aí um momento difícil para o Brasil, e eles acionaram o STF. O STF deu até 31 de dezembro para o Bolsonaro implantar o renda básica. O Bolsonaro diz que o renda básica já foi implantado através do Auxílio Brasil, porque ele eliminou a fila, né? Porque assim, essa lei, ela fala que todo cidadão, independente da renda, tem que ter uma renda básica do governo. Porém, como o Brasil não vai suportar pagar uma renda básica para todos. Então, o que vai acontecer? Eles vão escalonar esse pagamento. Como? Criando critérios de qual família serão atendidas primeiro. Então, pessoal, ele começou com as famílias de extrema pobreza e da linha de pobreza, que são aquelas que têm renda mensal familiar per capita de até R$210 por cabeça. Então, com isso, esse povo brasileiro que está de baixa renda entra no Auxílio Brasil, que é, segundo aí a equipe do Bolsonaro, o Renda Básica Universal. É ele que vai dar a porta de entrada para o Renda Básica, para a Lei 108/35 ser cumprida. Porque com Bolsa Família, quem estava na situação de pobreza e extrema pobreza ficava numa fila. Tinha famílias que ficavam mais de um ano esperando alguém sair para ela entrar. E o Bolsonaro disse que terminou isso. Ele disse que eliminou a fila. E se você atende o critério, você recebe o Auxílio Brasil. Então, agora, a equipe do Lula está orientando o quê? Né? Se o Congresso não aprova a PEC, se tem muita dificuldade com tudo que está acontecendo, eles conseguem executar aí a lei do renda básica, regulamentando ela como sendo o Auxílio Brasil. O que é a regulamentação que falta? Determinar o valor que vai ser, quem vai receber, todos os critérios, como será o pagamento, né? Então, ele pode utilizar isso daí. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, a PEC de transição, ela deve cair para 2 anos, mas o valor poderá ser mantido, e a intenção é discutir, né, essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive hoje, durante o dia, está ocorrendo discussão já sobre, talvez agora que eu estou postando esse vídeo já tenha até algum retorno, alguma resposta sobre a PEC, e se ocorrer, eu vou trazer no final do dia mais um vídeo. Então, mantenha-se aí firme, né, inscrito no canal para receber as informações. O relator do Orçamento Geral da União é o senador Marcelo Castro. Ele disse que o senador Alexandre Silveira será o relator da PEC de transição na comissão da CCJ do Senado, e com o prazo apertado para apreciar o texto, que tem que ser julgado nas 2 casas do Congresso até semana que vem, a proposta exclui do teto de gastos 175 bilhões de reais para pagamento do Bolsa Família, no valor de R$600 a partir já de janeiro de 2023. E a PEC também tira do teto mais 23 bilhões para serem aplicados em investimentos quando houver excesso de arrecadação. A intenção dos senadores é discutir essa PEC desde ontem, né? A gente viu que começou já uma discussão, votar a matéria e essa tarde no plenário do Senado. Na semana que vem, a expectativa é que a Câmara dos Deputados aprecie a proposta. Inicialmente, a equipe de transição defendeu que a exclusão dos valores do teto de gastos valesse por 4 anos, mas, segundo Marcelo Castro, a proposta não foi bem recebida e deve ser modificada por um substitutivo que propõe uma redução de metade do tempo, ou seja, por 2 anos de prazo. Então, é um dia de articulação, de negociação, de conversas com os parlamentares. Fique atento aqui ao nosso canal para você não perder nenhum detalhe. E encerrando o vídeo de hoje, isso pode ser uma oportunidade também para o 14º salário, né? Falando do status desse projeto de lei para você aposentado e pensionista, muita gente está ansiosa querendo saber o que vai acontecer com o 14º salário. Ele vai ser pago com esse novo governo? Não vai ser pago? Gente, a gente está cobrando, né? Existe uma pressão muito grande em cima desse novo governo para a aprovação do 14º. Deputado Ricardo Silva está junto com a equipe de transição do Lula e falou que vai defender o 14º. Então, se o 14º for aprovado, ele for discutido, dinheiro tem para pagar, tanto dentro do projeto, tanto quanto através da PEC, que vai ter aí, né, um obscuro, segundo alguns deputados, de 85 bilhões de reais. Então, o
governo poderá tirar uma fatia, né, como o próprio Pompeu de Matos disse, o 14º seria em torno de 36 bilhões de reais. Então é muita grana, porém, dentro desses 85 bilhões, poderia tirar 36 bi para pagar os aposentados e pensionistas um 14º salário. E o 14º salário, se for pago, ele pode ser pago em 2 parcelas, sendo um adiantado 50% no início do ano e 50% para o final. E se não ocorrer isso, ele pode ser pago em uma parcela só, né, ou no início do ano ou no final do ano. Mas existe uma possibilidade de vocês terem uma grana extra no início do ano com a antecipação do 13º salário. Então a gente vai acompanhar tudo de perto. O Brasil ele está passando por muita coisa, porque a Copa ela veio e ela se destacou, mas por trás da Copa, pessoal, por trás do Congresso está acontecendo uma série de coisas. Vocês viram aí, né, sobre o Trump que pediu a anulação aí da eleição, né, rasgar a Constituição. Bolsonaro, ele costuma seguir, né, as orientações e dicas do Trump, tanto que o filho dele conversou com o Trump e o Trump orientou sobre o questionamento das urnas e é o que eles estão seguindo. Então a gente vai acompanhar os próximos capítulos, ver o que vai acontecer e eu trago mais informações para vocês em breve. Por enquanto é isso, um beijo, muito obrigada, fiquem com Deus, até logo.